Olá pessoal, estamos aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil e esse episódio aqui das nossas conversas eu quero propor para vocês imaginar algo semelhante a uma academia, né? E quando eu falo em academia eu não estou falando de local para fazer exercício físico, tá? Falando de academia no sentido platônico, academia enquanto local de prática, aprendizado e até mesmo de conservação de algum conhecimento, certo? Se você está chegando por aqui agora, já aproveita, tá? Esse episódio vai ser muito legal. Pode já curtir aí, já envia para alguém que você sabe que gosta desse nosso conteúdo. Se não é inscrito, se inscreve e dá, né, aquela marcada no sininho para então a gente poder te notificar das novidades. Mas então, eu coloquei como título, né, para mim dessa nossa conversa de A Real Academia do País das Fadas, tá? O real entra na jogada aí porque tem, né? Vocês já viram em vários lugares, né, esse epiteto real alguma coisa, porque geralmente está em algum país que é monarquia e aí sob o patrocínio, né, da monarquia, da família real, alguma coisa assim. Geralmente aí vai ter algum membro da família real, coisa que vale sendo presidente da coisa, nem que seja para ser só cerimonial, tá? Então, mas eu quero também falar disso de alguma forma, né, esse real, na verdade, aqui nos serve para falar de real no sentido de realidade, né, de coisa que existe, de coisa que tem a sua concretude, tá? E aqui é claro, o que nós estamos fazendo uma distinção para a maioria das pessoas, eu pelo menos antes de fazer estudos filosóficos, eu não conhecia as palavras desse jeito. Então a palavra real para mim era isso aqui que está, né, na minha frente, está diante de mim, a mesa, a parede aqui, as coisas estão à minha volta, né? Isso é real. E o que estava na minha cabeça era imaginário, né? Ou era irreal, ou era fantasioso, né? Dependendo como algumas, eu nunca, vocês já tiveram talvez essa experiência, mais de uma pessoa me relatou essa experiência com o próprio pai, né? De estar assistindo algum filme que acontece alguma coisa muito extraordinária ou até mesmo impossível. E aí a pessoa diz assim, tá ali o teu pai do lado, isso é uma mentirada, isso aí né? Então, mentirada, mentira, então essas coisas vão entrando na nossa cabeça, né? Falsidade, aquela coisa toda. O próprio Lewis, né, para quem conhece C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, já se referiu aos próprios mitos, né, histórias fantásticas dessa forma, né? Como se fosse uma espécie de mentira soprada sobre canudos de prata, tá? Então isso. Mas aqui nós queremos falar de uma forma um pouco diferente. Vamos falar do real e do atual, tá? Então assim, tem aquelas coisas que são reais segundo a sua natureza. Ou seja, um pensamento não é irreal enquanto pensamento, tá? Mas ele não é atual, né, enquanto coisa pensada, certo? Então, por exemplo, eu estou pensando agora num cavalo com asa. Isso é um pensamento real? Enquanto pensamento é algo real, tá? Realmente é algo real que eu esteja pensando. E o pensamento é alguma coisa, esse movimento, né, da minha imaginação e da minha vontade, assim por diante, tá? Agora, ele não é necessariamente atual o que eu estou pensando. O que eu estou pensando não está agora vindo a se materializar diante de nós ou diante de mim aqui em algum lugar. Não é num ponto cego aqui ao meu lado que vocês não viram, mais aqui ao lado se materializou um cavalo alado. Não é nada disso, né? Então essa é a diferença, real atual, tá bem? Então assim, é evidente que as coisas que estão presentes nos ditos mundos fantásticos, ou então nós poderíamos pensar, né, tanto lá nos épicos que tem um envolvimento, né, mitológico dos deuses assim por diante, de outros seres maravilhosos, certo? Como também os contos de cavalaria, com todos os seus elementos mágicos e outros contos desse tipo, chegando propriamente na fábula, ou então depois nos contos de fada e assim por diante, é evidente que vários elementos que estão presentes nessas histórias não são atuais, mas elas são reais, reais enquanto história, real enquanto coisa imaginária, né? Então assim, Rodrigo, isso não é real. Não, é real sim enquanto história, enquanto imaginação, enquanto
formulação imaginativa, está bem? Então, isso. Estabelecido isso, eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, depois de tantas vezes, tá? Para o quarto capítulo de Ortodoxia, certo? Que é a Ética do País das Fadas, tá? E eu quero focar especialmente nesse país, nessa palavra país, ou então como está no original em inglês, em land, né? Of land, land, com terra. País, terra, lugar, tá? Então, isso chega até nós, claro, o Chesterton não teoriza da mesma forma que o Tolkien sobre isso. Aonde que o Tolkien teoriza sobre isso? Eu tenho duas fontes que eu gostaria que vocês tivessem em mente, que é um ensaio, que é o sobre histórias de fadas, tá? É um Fairy Stories em inglês, e um outro livro que é um conto, por isso nem vou falar um conto mais curto, mas um conto, que não é tão extenso assim, mas tem o seu tamanho, que é The Smith of Wootton Major, acho que é esse o nome em inglês, e em português teria ficado como Ferreiro de Bosque Maior, agora na última, na edição da Martins Fontes, está como Ferreiro de Bosque Grande, e aí na edição agora da HarperCollins, se eu não me engano, está com Ferreiro de Bosque Maior. Até o momento que esse vídeo é gravado, a edição de estudo, com textos preliminares e assim por diante, né? Ensaio da estudiosa de Tolkien que organiza esse volume, que é a Verlyn Flieger, tá? Esse volume de estudos desse conto saiu apenas pela Martins Fontes, até onde eu sei. Isso agora que a HarperCollins está publicando em edição, naquela edição, apenas o conto. Sem estudo, sem ensaio, sem nada. É o conto. É o conto com uma muito bonita apresentação ali da Cristina Casagrande, mas é somente um conto, tá? Essa apresentação, na verdade, é algo bem curtinho mesmo, é algo muito, muito sucinto, mas muito bonito, achei muito bonito mesmo, né? Mas é isso, não tem nenhum estudo, nem nada, tá? Então, para vocês terem um pouquinho de noção dessas apresentações, hoje, na minha opinião, a melhor edição realmente do On Fairy Stories, sobre histórias de fadas, é a publicada pela HarperCollins. Então, nesse caso, se você está querendo muito conhecer, muito saber, muito entender essas teorias do Tolkien, tá? Para estudar esse conto, seria a edição até agora da Martins Fontes. Para estudar sobre histórias de fadas, a mim parece que, sobretudo, a última edição que foi publicada agora pela HarperCollins no volume Árvore e Folha, se eu não me engano, eu acho que é isso, tá? Então, que aí publica ainda outros textos bem interessantes do Tolkien ali e assim por diante. Bom, dito tudo isso, tá? Vamos ao que está nesses livros. Sobre histórias de fadas, eu tenho o Tolkien falando sobre fairy. Em português, a palavra escolhida para fairy foi féria. Em inglês, fairy tem mais de um significado. Ela é, de maneira mais ou menos geral, a mesma palavra para fada, tá? Então, fada, se eu não me engano é isso. Fairy é fada, né? É a mesma palavra também, vocês têm em inglês a palavra fair, para bonito, para belo. Fada seria aquilo que é algo, né, que seria propriamente a ideia de algo tão bonito, que é fádico, tá? Então acabou ficando com essa coisa do sinônimo entre esse mundo encantado, seres do mundo encantado, fairy, né? É assim por diante. Tem um lugar mesmo que é fairy, tá? Seria o lugar das coisas encantadas, né? O Tolkien, ele cita nesse artigo que uma das primeiras aparições dele foi um poema, se eu não me engano, uma coisa assim do Langland, ou outro autor, não me lembro muito bem como é que é o nome dele, tá? Mas é um autor lá do período do Middle English, do inglês médio, que vai falar sobre alguém que era tão bonito que era como se viesse de fairy, certo? Então isso, como um lugar. E aí Tolkien vai trabalhando essa ideia de lugar, e a ideia de fairy é o lugar das coisas que são encantadas, ou então dos homens quando estão em estado de encantamento, certo? Ou seja,
É como se fosse um lugar para qual eu pudesse me transportar, como se fosse um lugar para qual eu pudesse aceder. Onde é que fica Fairy? Eu quase poderia dizer que ele fica na mente do ser humano. Uma outra obra que trabalha com essa ideia de... E aí ele pode dar outro nome para isso, que é fantasia, é História Sem Fim. Então, se vocês pegarem, né, tanto o filme como o livro, o tema da história, um dos, né, é esse mundo de fantasia que vai sendo consumido pelo nada, e esse rapaz precisa, né, salvar este mundo, tá? Esse menino do nosso mundo tem que salvar este mundo. Mas o fato é que este menino do nosso mundo entra no mundo de fantasia, né? E só entrando no mundo de fantasia, esse menino consegue salvar a fantasia. Mas salvando fantasia, ele salva a si mesmo, tá? Trilhando o caminho dos desejos. E é isso que é interessante. Então aí vamos lá, né? O que é esse local de aprendizado? E aí por que eu coloco isso como uma espécie de academia, e talvez a academia chestertoniana por excelência? Quer dizer, eu quero me colocar no lugar, então a gente pensando, que nem já comentamos em outro vídeo, esse país de Chesterton, certo? Esse local imaginado por Chesterton, o mundo imaginado por Chesterton. Esse local de aprendizado, e parece que o próprio Chesterton afirma isso de maneira muito concreta em Ortodoxia, ele coloca esse mundo dos contos de fadas como um local desses aprendizados profundos e fundamentais que vão nortear depois toda a vida de uma pessoa, né? Ou em especial de Chesterton mesmo, tá? O que eu aprenderia nesse lugar? Como é que eu posso pensar em ir para esse lugar aprender? Em que sentido eu estou dizendo isso? E aí por isso que eu citei esse conto. Então, beleza. Aqui primeiro, né, é o Fairy Stories. A gente pega isso, né, desse artigo, desse ensaio do Tolkien sobre histórias de fadas, e localizamos a ideia de Féria, a ideia do país das fadas, de Elfland, ou Fairy, ou outra coisa assim, certo? Como um lugar, né? Porque um lugar, por falta de palavra melhor, né, eu poderia falar um estado, né? Mas é de alguma forma algo que nós nos transferimos para este lugar ou para esse estado, né? Ao ler um artigo da Anne Fadiman, ou Anne Fadiman, não sei muito bem como falar, uma articulista que escreveu um livro, na verdade tem uma coletânea de artigos dela sobre a questão da leitura e da paixão pelos livros, que o nome é Ex Libris, publicado aqui, se eu não me engano, pela Zahar, uma edição bem antiguinha já, tá? E num desses ela vai falar sobre um autor que ficava de tal forma tomado pela sua leitura que as irmãzinhas dele começavam, enquanto ele estava lendo, a colocar coisas, colocavam um chapéu na cabeça dele, depois botavam um cachecol, depois fazia sei lá o que mais. E aí dizia quem relatava isso, que ele só acordou do livro quando elas tiraram a cadeira debaixo dele, ou seja, deram um puxão na cadeira, ele caiu então, e aí ele acordou do livro. Acordar do livro. É isso, de alguma forma eu transfiro a minha consciência para esse lugar e lá eu tenho uma experiência que é uma experiência que pode me dar sabedoria, assim como as experiências do mundo atual, né? É evidente, é preciso mais do que a mera experiência. Algumas pessoas às vezes super enfatizam a questão a importância de viajar, de conhecer novos lugares. Bom, dependendo da cabeça e da atitude da pessoa, não vai ajudar em muita coisa não, tá? Então assim, eu já vi pessoas, né, que saem do Brasil, né, se esforçando com tudo que podem para aprender inglês, né, e adquirem um inglês quase fluente quando vão fazer seus intercâmbios e tudo mais, e gente que sai do Brasil, passa mais de meses em um país que fala, por exemplo, inglês ou outra língua, e volta lá com o mesmo nível de aprendizado que saiu antes, tá? Então é isso, né? Oportunidades e pessoas, né? Um encontro dessas coisas. Pois bem, então, e aí entra, por que eu estou falando dessa questão do Ferreiro de Bosque Maior, né? Porque ali o Tolkien, e é o último escrito publicado dele em vida, tá? Ali o Tolkien vai, na tentativa de fazer, na verdade, uma introdução, uma apresentação
de uma edição do livro do George MacDonald chamado The Golden Key, A Chave Dourada, publicado no Brasil com esse título também, né, por uma editora menor, eu não me recordo agora o nome, Dracaena, eu acho que é, Dracaena, uma coisa assim, tá? Não sei se hoje em dia a HarperCollins já publicou, por exemplo, Fantastes e Lilith, não sei se já publicou esse aí também, tá? A Chave Dourada, famoso, deve ter outras editoras também que publicaram. Mas, acho que a Príncipes deve ter publicado também. Mas, dentro dessa história, tá, que não é a Chave Dourada, ele está tentando fazer uma apresentação, uma introdução. E o Tolkien tem muito disso. O Tolkien, isso ele tem algo de chestertoniano nele também. Quando Chesterton começa a ortodoxia, ele fala isso. Olha, melhor maneira de eu responder a uma provocação é escrever um livro. E o Tolkien, ele gostava muito de exemplificar as coisas que ele estava falando através de um conto. Então, ele não ficava tanto teorizando somente, mas ele também contava. Nesse On Fairy Stories, nesse Sobre Histórias de Fadas, ele vai escrever um conto também, para dar a entender aquilo que ele busca dizer também no seu ensaio. Mas esse conto não trata somente ou especificamente do ensaio, certo? Que é o Folha por Migalha, né? Leaf by Niggle, se eu não me engano, em inglês, tá? Então, esse conto... Então, o Tolkien fazia isso. Ele procurava esclarecer através de um conto. Vou te contar uma história. Isso é muito legal. Eu poderia ir muito mais longe falando sobre quem já fazia isso. Você já sabe, vocês já viram mais de uma pessoa fazendo isso. Platão fazia isso, Jesus fazia isso, né? Então, vou te contar uma história para tentar fazer você entender melhor, para você entender com seus sentimentos, certo? Aquilo que eu estou tentando te explicar na teoria, tá? Então, nesse conto ele vai falar da história de um rapaz que é tocado por um dom da Terra das Fadas, né, de Féria, e ganha como uma espécie de passaporte para poder ir para esse lugar. Então, ele ganha esse estado de encantamento, ele ganha como se fosse um dom para que a consciência dele se abrisse para esse estado de encantamento. Então ele vai para esses lugares, né, volta e meia ele está andando pelo caminho, e quando vê ele se encontra em Féria, que é uma ideia que aparece em algum grau também no Lewis, se a gente vai parar para pensar, nas maneiras como, por exemplo, os irmãos Pevensey vão para Nárnia. E isso também, de alguma forma, já está presente em Fantásticos do George MacDonald, que é uma baita influência em cima do Lewis, né? Então, essa ideia. E daqui a pouco, quando vê esse rapaz está andando pela floresta, quando vê anda um pouco mais, quando vê, né, ele enxerga uma clareira, e naquela clareira, quando vê, passa por ele um unicórnio, passa por ele uma fada, e é quando ele vê, ele está envolvido, né, por esse mundo feérico, por esse mundo das fadas e assim por diante, tá? E dessa forma ele vai tomando lições sobre a questão da beleza, sobre a questão do perigo, sobre a questão da ousadia, sobre a questão de uma série de coisas, se tornando uma pessoa de sabedoria. Mas é muito interessante que esse cara, ele faz isso e tem uma hora que essas viagens dele, né, pela féria, precisam acabar, tá? E aí é uma coisa bem problemática, porque para pessoas como nós, eu e mais você, se você se encontra nesse caso, gostamos, né, das histórias de fadas, de fantasia e assim por diante, a gente não quer pensar que um dia vai ter um momento em que nós não vamos mais estar nesses lugares, né, imaginativos e tudo mais. Só que, claro, essas coisas precisam ser bastante bem compreendidas e bem alocadas, né? O que significa isso em grande parte? Pelo menos as leituras que podem ser feitas. Quando o Chesterton nos fala sobre a ética do País das Fadas, as coisas que nós aprendemos com os contos de fadas, ele vai falar uma coisa muito bacana sobre a questão da felicidade condicional. O que é a felicidade condicional? Ele diz assim, olha, os contos de fadas nos afirmam que todas as histórias, né, todas as histórias de fadas nos dão a entender que toda a felicidade é condicionada. Ou seja, você vai ser feliz ou tudo vai dar certo se você não trocar a trombeta em tal hora, em tal lugar, se você não fincar o dedo na roca, se você não fizer essas coisas assim, certo? E aí se você fizer tudo direitinho ou não fizer nada de errado, então você vai ser feliz, tá? Em algum grau, no nosso mundo, a coisa também é semelhante. Nós não podemos pensar que a nossa felicidade é um dado necessário da realidade, certo? A nossa felicidade, assim também como nós, ela é uma coisa contingente. Ou seja,
não é dado garantido que faça o que eu fizer, me comporte como me comportar, ou qualquer coisa que eu valha, que eu vá então ser feliz de qualquer forma, tá? Que é como as pessoas um pouco entendem, né? Elas nem sequer algumas vezes podem se permitem refletir em alguns casos sobre que, olha, de uma hora para outra, as coisas que são tão importantes para que ela se considere feliz podem ser tiradas dela completamente. Basta um pequeno acidente vascular cerebral, basta, né, estar no lugar errado na hora errada quando um carro desgovernado passa, basta aquela pessoa que nós achamos que vai ser a companheira ou companheiro de uma vida inteira mudar a cabeça, ir para um outro lugar e não sei o que mais e decidir nos abandonar e assim por diante. Aquele emprego dos sonhos que eu acho que eu estou garantidíssimo mudou a postura da empresa, a empresa foi vendida, aquilo que eu achava que ia ser a carreira da minha vida acabou, e assim por diante. Ou seja, quase tudo, desde as coisas mais elevadas até as coisas mais simples. Ou, por exemplo, alguém diz para você assim, ah não, conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. O primeiro exemplo que eu dei para você é uma coisa que, de fato, pelo menos no âmbito material, conhecimento se foi, não vai te ajudar de nada. Se você não tiver o teu cérebro funcionando direitinho, entendeu? Você pode ficar numa condição que só você e Deus sabe o que o conhecimento está ocasionando na sua vida. Mas para efeitos práticos, você, né, não vai poder mais usar o conhecimento que você tem. Pelo menos não para comunicar com as outras pessoas, certo? Então esse tipo de coisa assim, não existe nada no ser humano que seja assim intocável, absolutamente, certo? Dirão os teólogos, dirá o cristianismo, que é a relação dele com Deus, ótimo. Mas também intocável enquanto, né, a vontade humana não se voltar contra essa relação, tá? Pode acontecer também, certo? Deus não vai obrigar ninguém a ser seu amigo, porque isso é impossível. A gente é amigo das pessoas livremente, ninguém pode nos obrigar a ser amigo de ninguém, tá? Então, esse tipo de coisa. As coisas são condicionadas, né? E para nós, do nosso ponto de vista, pode parecer que várias dessas condições são arbitrárias, certo? Ou seja, por que tem que ser assim? Vou dizer uma coisa que para mim parece absolutamente arbitrário. A minha existência é arbitrária, tá? Ponto. Eu não consigo argumentar para vocês por que Deus me criou. Eu não tenho ideia disso. Né? Eu sei que ele me criou. Ah, ele te criou porque te amou. Ótimo, maravilhoso, é verdade, concordo com esse postulado. Só que o problema é que o que explica esse processo? De Deus me ver e me amar. Né? De Deus me pensar, me amar e me colocar no ser. Certo? Então isso para mim, existe um ponto escuro à minha inteligência sobre a questão da causa de algo tão fundamental como a minha própria existência. Certo? Mas o fato de eu aceitar esse mistério é a única condição, né, que pode me levar a eu a crer que a minha vida tem um sentido. Não um sentido inventado por mim mesmo, um sentido transcendente e profundo, certo? Então, aceitar isso, aceitar o mistério, aceitar essa... estaria mais ou menos análogo àquilo que acontece com os nossos heróis dos contos de fadas, quando eles se encontram com, né, esse mentor ou com essa pessoa que lhe comunica, cara, olha, é o seguinte, quer ser feliz? Cara, então é o seguinte, sai do baile antes da meia-noite. Quer ser feliz? Cara, então vai lá e honra pai e mãe, entendeu? Ainda que no caso que eu dei aqui dos 10 mandamentos, certo? Alguém diria assim, não é muito natural, Rodrigo. De fato, é muito natural mesmo, é fácil, quase, argumentar a favor, né, do porquê que honrar pai e mãe mantém a integridade de uma pessoa. Agora, às vezes pode ser altamente custoso. Nem todo pai, nem toda mãe são pessoas, né, bons pais e às vezes sequer são boas pessoas, certo? Bom, e o mandamento não muda, né? Um pai imaginando, né, um facínora que tem um filho, esse filho continua obrigado a amá-lo. Então ele vai ter que se questionar sobre uma série de coisas, sobre o que significa esse amor no caso de ter um pai assim, tá? Mas é isso, o mandamento continua o mesmo. Isso pode parecer misterioso ou aleatório, ou achar que as coisas foram mal feitas. Mas o que coloca os nossos heróis, geralmente no caminho da luz, é o fato de que eles confiam. Eles são desafiados, mais de uma história nos relatam a perplexidade do herói diante da tentação de desconfiar, né, daquilo que lhe foi proposto pelo seu mentor, certo? Mas, ao fim e ao cabo, ele consegue, porque ele vence, inclusive, o medo de estar sendo enganado, traído e assim por diante. Eu vi há pouco tempo, né, e a ideia de providência aí entra na jogada, mas aí nós vamos um pouquinho mais longe. Mas é o que parece também que está presente nos contos de fadas.
E a outra coisa, e aí entra justamente essa questão do retorno que nós falávamos, é essa questão de que a terra fádica, feérea, a terra das fadas, ela existe, né? Então, e assim, tirando um pouco daquilo que alguns chamariam de poesia da coisa, esta capacidade de reimaginar os elementos que nós percebemos no mundo atual, certo? Numa nova conjuntura, e por isso numa conjuntura deslumbrante, é justamente o que nos permite olhar com a atitude correta e evidente para alguém que entende aquilo, né? Que eu não preciso nem apelar para nenhum grande livro de filosofia, pegar um produto de entretenimento hoje que com vários de vocês conhecem, que é Harry Potter. Bom, quem já viu lá o primeiro filme, eu vi uma sentença ali que é muito boa. É um erro viver sonhando e esquecer de viver, certo? Então o cara que entendeu que as histórias fictícias, sejam fantásticas ou não, não existem para a gente fugir do mundo real, mas para que a gente cure em algum grau as feridas do mundo real e ajude a curar as feridas no mundo real a partir disso. É para isso que existem essas histórias. É para isso que existe a capacidade iluminativa. Então, intelectiva. E, em grande parte, esse local de aprendizado não deixa de ser também um local de cura. Então, entra aquilo que o Chesterton disse para nós. E o Tolkien também vai falar de uma dessas questões. O escapismo como cura, tá? Dentro desse ensaio sobre história de fadas. O Chesterton vai dizer, olha, nós falamos que nos rios fluía vinho para relembrar do deslumbramento que nós chegamos nos rios que continham água. Então, se a primeira vez que uma criança chega num regato, chega num rio, chega num córrego, bota os pés naquela água fresca, brinca, joga para um lado, joga para o outro, brinca com seus irmãos, brinca com seus amiguinhos, passa um dia no rio com a família, isso é uma coisa, eu nunca me esqueço do deslumbramento que o mar me causava quando eu era criança. Né? Sempre que eu chegava no mar, me dava uma alegria irrepetível. Irrepetível, nunca senti nada igual de novo. Era uma alegria assim, de estar naquele lugar, de estar no mar. Era uma coisa assim, parecia que eu tinha ido para outro mundo. Né? E eu nunca mais tive isso. Pelo menos não com o mar. Vocês entendem? A gente se acostuma às coisas. Só que o problema é que esse acostumar-se, no fundo, é um sinal da morte. Entendeu? O Chesterton dizia que no final de Ortodoxia, que, olha, muito provavelmente se Deus ocultou alguma coisa de si para nós, é algo que nós não conseguiríamos lidar. E o Chesterton acreditava que a gente não conseguiria lidar com o júbilo de Deus, a alegria de Deus. A alegria de Deus é algo que para nós seria insondável, talvez mais do que o seu sofrimento, né, na pessoa de Jesus Cristo. Porque é isso, né? Deus sendo muito mais jovem do que nós, porque eterno, a felicidade dele, ele não tem esse, né? Ele em nós não nos cansamos da coisa, né? Nós não nos cansamos da vida, nós não nos cansamos da realidade. O que é esse cansaço? É em algum grau a morte em nós, a morte já operando a sua obra, né? E quando a gente tem um ferimento que é um prenúncio de morte, a gente faz o que? A gente busca a cura, a gente busca sanar aquilo ali, né, para então voltar e poder operar direitinho. Se eu quebrei o pé, eu tenho que primeiro curar o pé para depois voltar a caminhar, correr, fazer minhas coisas. E esse lugar imaginativo seria um lugar de cura. Seria um lugar onde eu relembraria que a realidade é boa, que eu lembraria através dessa experiência, das coisas fantásticas ou maravilhosas, ou então mesmo das coisas comuns, ditas comezinhas, mas que são apresentadas de maneira, né, maior, né, apresentadas de uma maneira dramática. No caso, por exemplo, se eu pego algumas coisas, né, vários outros dramas humanos muito comuns, muito reais, que são apresentados pela literatura com palavras, com expressões, com consequências muito maiores, tá? Então, esse tipo de coisa. E aí, por fim, né, justamente como no conto, então nós voltamos para a realidade. Então nós voltamos para o nosso lugar. E de fato, tem um momento que nós precisamos realizar as coisas, tá? Em grande parte, né, muitas pessoas acabam dizendo assim, você acha que chega um momento que o cara nunca mais vai ler seus contos, nunca mais vai ler? Não, eu não acho isso não. Eu só acho que uma coisa que o Tolkien nos coloca, né,
e é um achar bastante convicto, é uma coisa que tem, né, uma intuição de certeza, assim, uma coisa de... É complicado de conseguir me convencer do diferente. O que eu penso que é o grande fechamento dessa ideia, né, eu frequentar essa academia, esse lugar de conhecimento e de cura, como Chesterton me propõe, né, em Ortodoxia, como Tolkien me propõe, né, sobre histórias de fadas, como ele tenta me exemplificar, né, em Ferreiro de Bosque Maior. Tudo isso, tá, nos diz, por fim, que nós temos um momento em que nós temos que pegar isso, pegar essa sabedoria, transformar isso tanto quanto possível numa síntese vital e começar a operar no mundo, tá? Adquirir a prudência, certo? Isso é um problema. E eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas, elas são um pouco instigadas, tá? O grande inimigo disso, na minha opinião, é justamente aquilo, tá, que essas obras acabam naturalmente combatendo em quem se abre para elas, que é o quê? É a falta de magnanimidade, a falta de grandeza, a ausência de grandeza de coração, e a falta de sentido épico da vida e assim por diante, certo? Então, esse tipo de coisa. E aí as pessoas muitas vezes acham que basta elas manterem aquilo que é básico na subsistência delas. E olha, gente, isso aí vale também, tá, para coisas muito grandes em termos materiais que se adquire, certo? Não, eu cheguei num tal patamar financeiro. Eu cheguei num tal patamar, sei lá, afetivo romântico. Casei com uma moça ou com um rapaz assim, assim, assado, que é muito bacana, que me deu uma estrutura muito boa, ou que é uma pessoa muito boa aqui junto comigo, trabalhando, cooperando pra gente crescer junto, sei lá o que, certo? E é isso aí, agora é manutenção, agora é manter as coisas, que se melhorar estraga. É até bom que não, deixa eu ficar por aqui agora, né? Porque se eu for lá dar passos avante, pode ser que eu mexa aqui, aí já não fique tão bom, e aí por causa de buscar uma coisa que não está aqui agora, aquilo que está dando certo já vai dando errado, então deixa eu ficar no meu canto, certo? E é justamente o contrário, tá? É justamente o contrário. Nós somos feitos para ação, o ser humano é feito para ação. O tempo dessa vida é o tempo da ação, não é o tempo da contemplação, tá? Rodrigo, tá falando contra a contemplação de forma alguma, a gente contempla para agir, certo? O que é ação no teu caso, Rodrigo? O que você está querendo dizer com ação? Gente, ação não é ficar somente fazendo coisas. Rezar é ação, certo? Contemplação é ação, tá? Perfeito, certo? Só que a gente passa de uma coisa a outra. Isso tem que ter isso naturalmente, certo? A menos que eu tenha uma vocação muito particular e acredite que o meu negócio é ficar no alto de uma coluna só, olhando para o céu e tudo mais, e assim por diante. E isso até assim não deixa de ser em algum grau ação. Mas esse agir no mundo é o próprio do ser humano, tá? De 99% das pessoas é isso aí, certo? E com coisas muito concretas, tá? É realizar coisas, é começar empreendimentos, é ajudar pessoas que estão em situações de fragilidade, é pesquisar, descobrir coisas novas, é ensinar o que já foi descoberto, é fazer essas coisas, certo? Mas por que eu quero fazer essas coisas? Também tem um objetivo e o bem que elas produzem, tá tudo bem, mas existe um outro na jogada que sou eu, né? Que é essa personalidade que precisa ser construída, esse projeto que precisa ser realizado. E eu realizo esse projeto nessas atividades. Então, na verdade, meu problema não é evitar problemas ou alcançar conforto, ou sei lá o que é que seja. É chegar naquele lugar aonde eu deveria chegar. É me tornar aquela pessoa que eu deveria me tornar. E é disso que trata, via de regra, a maioria das jornadas heróicas que são colocadas nas histórias, passando por mitos, fábulas, contos de fadas, ou mesmo hoje nas produções contemporâneas, aí, especialmente do cinema, mas que também passam pela literatura e assim por diante. É essa intuição profunda de que eu tenho que me tornar algo que eu não sou e que eu não vou conseguir isso sentado na poltrona de casa, certo? E de alguma forma, né, essa primeira formação
para vislumbrar esse projeto, esse horizonte, está contido, né, nessa academia chestertoniana, né, ou então nesse mundo, né, das histórias de fadas, dessas questões, né, que são nos colocadas por esses mitos, por esses contos, diante, né, da beleza e ao mesmo tempo do perigo, né, e justamente porque é belo, perigoso. O nosso Padre Brown, né, num dos contos, que se eu não me engano é Os Pecados do Príncipe Saradini, tá? É um conto da primeira coletânea, que é A Inocência do Padre Brown, e ele vai relatar uma coisa bem interessante. Ele conta que ele, né, e o seu amigo Flambeau estão andando por uma região ali da Inglaterra, acho que é a região dos lagos, e chega uma hora que eles, ao alvorecer, né, aquela manhã, aquela parte ainda meio rósea do dia, assim, a luz e a paisagem e assim por diante, deu uma sensação de eles estarem como que num país das fadas. E aí o Padre Brown se coloca, né, muito desperto, né, e senta ereto no bote, na balsa, no barco, e faz o sinal da cruz. E aí o Flambeau vê aquilo ali, acha meio exagerado, assim, Padre Brown, nada de mal vai nos acontecer num lugar tão bonito. E ele dizia assim, os medievais entendiam mais de fadas do que você. E eles sabiam que não acontecem só coisas bonitas no país das fadas. E de fato depois eles iam encontrar uma aventura um tanto sórdida ali, que eles iam ter que lidar, né, ao longo, né, daquele conto. É isso. Esse lugar, né, do País das Fadas, esse lugar de aprendizado e também de cura, é também um lugar em que nossos sentidos são desafiados diante de belezas ao qual nós não estamos mais acostumados e que ao mesmo tempo testam os nossos sentidos no único elo, né, ou melhor, no elo mais significativo que existe entre o mundo real, porém imaginário, e o mundo atual, né, ou entre a criação primária e a criação, né, e a subcriação ou a criação secundária, que é o elo moral. O que o homem tem de fazer de certo, ele tem de fazer de certo, tanto lá no mundo da imaginação, quanto aqui, né, no mundo atual, no mundo real. E essa preparação do coração para fazer aquilo que é o certo, mediante o lugar que devemos chegar, pode encontrar, né, um grande auxílio nesse mundo imaginativo, nesse mundo imaginário, da qual todos esses autores que eu citei falaram, valorizaram e tiveram como elemento fundamental da sua formação. Está bem? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.